Queridos irmãos e irmãs, na segunda-feira que passou celebramos o batismo do Senhor, o batismo de Jesus. Todos os evangelhos mencionam o batismo de Jesus e o mencionam como o momento a partir do qual ele iniciou sua carreira messiânica em razão da teofania que aí se verificou, voz celeste descida do Espírito sob o sinal da pomba. Queriam significar que Jesus foi atingido nesse momento por uma transformação? Na antiguidade, a heresia dopsiana pretendeu que Jesus começou só então a ser o filho adotivo de Deus. Alguns modernos, no campo católico, pretenderam que aí começou a consciência messiânica de Jesus. Estas duas teorias vão, porém, contra o dogma da encarnação e o grande contexto dos evangelhos. O que se pode admitir é que houve uma manifestação da messianidade de Jesus após os longos anos de sua vida oculta em Nazaré. Alguns poderiam dizer uma consagração messiânica oficial, expressão, porém, rejeitada, por exemplo, pelo exegeta Inácio de la Poterie. Houve, talvez, certo impulso interior sobrenatural no próprio Jesus, assim defende Feuilleux, certo impulso interior sobrenatural no próprio Jesus indicado pela descida do Espírito, e que não seria um aumento de graça santificante, mas um como que maior consciência experimental de sua carreira de Messias servidor a ser imediatamente iniciada. Confirmam-se estas conclusões com um relato concreto dos evangelistas. Eles, em primeiro lugar, têm a preocupação de mostrar que não se tratou para Jesus do ato penitencial comum. Basta ver o diálogo em Mateus entre Jesus e o Batista, e em João entre o Batista e os sacerdotes, mas de algo que tem outro sentido. Depois, a teofania evoca os seguintes textos messiânicos do Antigo Testamento: Isaías 11, 2, 61, 1, Isaías 42, 1, o Salmo 2, 7. Ela designa, pois, Jesus como o Messias e, de modo particular, como o Messias servidor, que assim, ao submeter-se em sua inocência pessoal a um rito de penitência, dava início à sua missão de assumir a penitência da humanidade, missão que culminaria na aceitação da morte expiatória da cruz. O batismo no Jordão é como uma antecipação figurativa dessa morte. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note-se que Jesus empregará a palavra batismo duas vezes, com o sentido de aludir à sua morte. Ao nível, ou no nível da redação evangélica, com a expressão filho bem-amado, que literariamente já acrescenta algo ao que se vê no Salmo 2,7, está certamente contida uma afirmação de uma filiação divina no sentido estreito. Tomada isoladamente, a expressão não pareceria, para nós, indicar tanto, mas, se consideramos o contexto subsequente dos evangelhos, se consideramos a fé dos evangelistas, devemos dizer que importa esse sentido, aparecendo então o batismo de Jesus dentro de uma perspectiva de revelação trinitária. Assim pensa Lagrange. De qualquer modo, tal intenção está num segundo plano, estando em primeiro plano o significado de manifestação messiânica. A tradição viu, muitas vezes, na cena, a instituição do sacramento do batismo cristão. Assim, Santo Inácio de Antioquia, São Cirilo de Jerusalém e São Cirilo de Alexandria, São Jerônimo, Santo Ambrósio. Queridos irmãos e irmãs, na próxima reflexão vamos pensar já não no batismo de Jesus, mas no nosso batismo. Deus a todos abençoe.